Nesse vídeo eu vou falar como que a sua criança se sentiu ferida da fase de 9 meses a 3 anos. Esse é o segundo vídeo falando das fases da criança interior. Se você não assistiu o primeiro, eu recomendo que você dê uma pausa nesse vídeo e vá lá no primeiro vídeo, onde eu falo da fase de 0 a 9 meses. Essas fases estão baseadas na metodologia do John Bradshaw, do livro Volta ao Lar para o Resgate da Criança Interior. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de abusos, de traumas na infância, de famílias disfuncionais e também da terapia breve do resgate da criança interior. Eu estou trazendo esses vídeos para falar de cada fase da criança que é abordada nesse livro. Assim, você vai poder saber o que uma criança necessita em cada fase do desenvolvimento dela e quando ela não tem essas necessidades atendidas, quais são os distúrbios no crescimento dela, o que vai impactar na vida adulta por causa de cada fase. Então vamos lá, para a fase de 9 meses a 3 anos, o que essa criança, o que está acontecendo com essa criança nessa fase? A fase de 9 a 18 meses é a fase exploratória. Então essa criança, ela vai engatinhar, ela vai tocar, ela quer sentir o gosto de tudo, vai colocar as coisas na boca, ela tem muita curiosidade, ela está explorando o mundo. A fase de 18 meses a 3 anos é a fase da separação psicológica. Essa criança começa a descobrir que ela é um ser e os cuidadores são outros, porque até então ela estava em simbiose. Ela achava que tudo era uma coisa só, ela sentia tudo como uma coisa só. Então, ela vai começar a dizer não, não quero, na frente dos cuidadores. Ela precisa desobedecer na frente dos pais, porque como ela está em simbiose com esses pais, para ela poder ter a experiência da separação e ser ela mesma, ela precisa dizer não na frente dos pais. E é dizendo não que ela vai assimilando. Eu sou um ser, eles são outros, nós estamos separados. Então isso é muito importante. Nesses primeiros 9 meses, ela vai querer explorar, ver, tocar, sentir o gosto de tudo. Mas isso só vai acontecer se nos meses anteriores foi estabelecida a noção básica de confiança. Ou seja, o mundo é confiável, as pessoas são boas, é bom ser cuidado, é bom depender. Então eu posso confiar no que eu sinto, no que eu vejo, no que eu percebo, no que eu interpreto, no meu desejo. E aí eu vou para o mundo explorar. Porque se o mundo é bom e as pessoas são boas, eu posso fazer isso, eu confio que eu posso fazer isso. Aqui também é um momento da curiosidade básica. E quando essa curiosidade, essa exploração, querer ir no mundo, tocar, conhecer, sentir, se isso é alimentado, nutrido, aí está a fonte para a criatividade, para se arriscar, para se aventurar. Então, por exemplo, a criança olha para uma tomada elétrica e ela acha aquele objeto interessante. Ela quer conhecer, ela quer sentir, ela quer tocar. Ela não sabe que aquilo dá choque, ela nem entende o que é isso. Por isso que é muito descabido quando uma pessoa fala para a criança: não põe o dedo aí, você vai machucar. A criança vai lá e coloca o dedo. Aí o adulto fala de novo, a criança vai lá e põe o dedo, o adulto fala de novo e diz: não é possível, você está querendo me irritar, você não consegue me obedecer. A criança não tem recurso de elaboração para entender o que é choque. E ela não tem que entender isso. Os adultos que estão cuidando dessa criança é que tem que ter equilíbrio emocional e conhecimento básico sobre o desenvolvimento de uma criança para poder cuidar.
ter paciência, ter equilíbrio emocional e tirar essa criança de perto dessa tomada e perto de qualquer objeto que possa colocar em risco a integridade física dessa criança. Essa fase de exploração e separação, ela vai se intensificando conforme a musculatura dessa criança se desenvolve. Lembra? Ela está engatinhando e ela está se preparando para levantar. E o que a gente precisa para levantar? Uma das coisas é ter força física, né? Então, começa aqui também o aprendizado, não começa, né? Mas ele vai se fortalecendo, que é o equilíbrio entre segurar e largar. Andar, comer, controlar as fezes, a urina, brincar com objetos, balançar, nadar, correr, tudo isso exige segurar e largar. Então, à medida que esses músculos vão se desenvolvendo, vai sendo desenvolvido também a força de vontade. Então, um exemplo de força de vontade, segurar e largar, que é, por exemplo, sentir vontade de fazer xixi e estar num lugar que não tem como fazer xixi ali. Então, a criança vai aprender, eu seguro aqui um pouquinho e aí, quando ela é levada para o banheiro, ela solta, aqui eu posso fazer xixi. Para um adulto que ouve isso, pode parecer uma coisa muito bizarra, né? Porque nem pensa sobre isso, porque já foi automatizado. Mas isso precisa ser aprendido. E a criança não vai aprender isso na primeira vez que você disser para ela, depois que ela já está desfraldada. Segura aí um pouquinho. Isso é algo que ela vai começar a fazer contato. Então, pode ser que ela não consiga. É a primeira vez. Isso vai levar um tempo, mas se o adulto tiver paciência e equilíbrio emocional e souber de coisas básicas sobre o desenvolvimento de uma criança, ele vai ter paciência e vai entender. Ela está aprendendo a segurar o xixi. Ela não está fazendo isso para me irritar. O adulto que leva para o lado pessoal, ele está falando sobre o desequilíbrio emocional dele, não da criança. Então, esse controle, né, das emoções, do segurar e largar, também vai entrar aqui. O que acontece? Nesses primeiros anos de uma criança, ela é super reativa. Imagina, uma criança com 1 mês de vida, quando ela acessa uma raiva, quando ela sente ali a fome e ela sente um incômodo muito grande emocional, ela vai chorar. Ela pode chorar muito alto, mas ela ainda não tem força física. Ela não consegue se jogar no chão. Ela não consegue pegar alguma coisa e lançar longe, né? Agora ela já começa a ter isso. Então, ela continua muito reativa, combinada com uma força física que está ali se desenvolvendo. E agora, mais do que nunca, esses pais precisam ter firmeza, paciência, amorosidade, porque esses adultos vão ser responsáveis por mostrar limites adequados para essa criança ter o equilíbrio emocional. Então, quando essa criança tem um acesso de fúria, porque ela não pôde colocar o dedo na tomada, esse adulto tira ela de perto da tomada, porque ele sabe que não adianta falar para uma criança dessa fase que dá choque, basta ele falar isso que ela vai obedecer. Esse adulto tira, essa criança tem um acesso de fúria, e esse adulto tem paciência e equilíbrio emocional para dizer, sim, é frustrante quando a gente não pode fazer aquilo que a gente quer. Eu sei que você está frustrada porque eu não deixei você colocar o dedo naquele objeto. Mas está tudo bem você sentir essa raiva, eu estou aqui com você e vou ficar aqui até você se acalmar. Isso faz com que essa criança acesse uma coisa chamada corregulação. Ela se organiza emocionalmente a partir de um adulto emocionalmente organizado, equilibrado. Bem, para a criança também é muito importante nessa fase, já que esses pais são um super espelho para ela, é que os pais, os cuidadores, saibam resolver conflitos, tenham habilidade para ter honestidade para expressar verdadeiramente seus sentimentos,
resolver as suas diferenças entre eles, entre os adultos. Essa criança está ligada o tempo todo, né? Como é que meu pai, como é que minha mãe, como é que esse cuidador, essa cuidadora lida com a própria raiva, com a própria alegria, com a própria tristeza? Quando eles têm um desentendimento, como é que eles resolvem isso? Isso vai ser escola para essa criança. Ela, nessa fase, ela está expressando a sua separação, né? Ela vai expressar as suas diferenças com esses pais, porque ela está descobrindo que ela é um ser e os pais são outros, né? Que é o que eu disse, a separação psicológica, e ela começa a entrar em contato com uma coisa pela primeira vez, que é, então eu não vou ter tudo o que eu quero, porque até então ela tinha tudo o que ela queria. Quando ela estava ali dentro da barriga da mãe, ela tinha tudo, toda a alimentação, todo o ambiente, estava tudo ali pleno para ela. Quando ela nasce, ela chora, vem alguém e cuida, e alimenta, e limpa, e coloca para dormir, e põe no colo. Agora ela começa, quero colocar o dedo naquele objeto tomada, e os pais dizem, não. E ela diz, eu não vou poder ter tudo o que eu quero. E assim ela vai aprendendo o limite, o equilíbrio emocional. E quando esses pais têm firmeza, amorosidade para proteger essa criança de não levar um choque, ela vai aprendendo que ela não vai fazer tudo o que ela quer, e aí ela começa também a entender que esses pais ficam com ela mesmo quando ela tem um acesso de fúria, mesmo quando ela está zangada com eles, né? Porque ela vai dizer, você não deixou eu fazer o que eu quero. E esses pais dizem, é verdade, não deixei. E essa criança, conforme isso vai se repetindo, ela vai entendendo que está tudo bem ela sentir raiva. Ela continua sendo cuidada, protegida e tendo o afeto desses pais. Ela vai começar a desenvolver a vergonha saudável, né? Então, ela vai perceber ali que não dá para fazer tudo o que eu quero. Nossa, os meus pais não deixam eu fazer tudo o que eu quero. Eles são maus. Eles são bons. Essa criança também descobre, eu também tenho mal, eu também tenho o bom em mim. Isso é a humanidade. Isso é a imperfeição. Acabou aquele momento de perfeição onde essa criança tem tudo o que ela quer, né? O John vai falar também desse desenvolvimento da dúvida, né? Opa, fazer isso aqui pode ser perigoso, então tem uma proteção, né? Colocar o dedo na tomada, é perigoso, por isso eu não posso ficar perto, por isso esse limite. Então, sei lá, esses cuidadores vão fazer o que o John fala no livro, uma casa à prova de crianças, né? Que é não deixar objetos ou o acesso facilitado para coisas que colocam em risco a integridade física da criança. Quando essa criança olha para esse limite, ela fala, porque tem uma coisa ali que é perigosa, ela vai entrando em contato com a dúvida. Bem, o objetivo desse estágio é a força de vontade saudável. Então, desenvolvemos o poder de fazer. E sem disciplina não podemos fazer nada. Isso é o equilíbrio entre largar e o segurar. Quando a gente larga indevidamente, a gente está agindo desmedidamente, sem medida, sem limite. Quando eu seguro indevidamente, eu estou falando de controle, de obsessão, de compulsão. Quando eu seguro adequadamente, eu estou falando de fidelidade, de constância. Quando eu largo devidamente, eu lamento as coisas que acabaram, que foi embora, e eu consigo e aprendo a seguir em frente. Aqui é o momento de compreender que ninguém é perfeito, e assim essa criança também vai descobrir que ela não é perfeita.
Meus pais não farão tudo o que eu quero, e sim o que eu preciso. A consciência de mundo imperfeito é muito importante e ela vai acontecer, se tudo der certo, nesta fase. Aprendendo sobre a constância dos pais, que às vezes são bons, essa criança recebe o que ela quer. Às vezes são maus, eles colocam limites. Assim ela vai descobrindo que ela mesma pode ter tudo dentro dela. Ela pode sentir raiva, ela pode sentir alegria, ela pode sentir tristeza, ela pode sentir contentamento. Quando ela convive com adultos com crianças interiores feridas, eles são rígidos e absolutistas, ou seja, tudo ou nada. Não existe equilíbrio e essa criança perde toda a oportunidade dela de aprender sobre limite, sobre disciplina, sobre largar e soltar. Isso tudo vai ser distúrbio de crescimento para esta criança quando ela tem pais com crianças interiores feridas que são rígidos e absolutistas. Outros distúrbios de crescimento, esses pais sem noção de equilíbrio, eles vão ter alguns comportamentos do tipo nunca dizem não ou sempre dizem não. E ainda aqueles que dizem sim e logo dizem não, ou o contrário. Essa inconstância é muito estressante para a criança. A criança nos primeiros anos de vida é muito importante rotina, constância, previsibilidade. O contrário disso é fator estressor para a criança. E isso significa ter toda uma mudança química nesse corpo. Toda a formação neuronal dessa criança depende disso. Se ela lida com inconstância, ela começa a lidar com fatores estressores e responder a isso. O distúrbio de crescimento aqui também é a vergonha tóxica, onde a criança sente que tudo está errado nela. Ela está errada. Ela é um problema. Então, ser dominado pela vergonha também é não ter limite, percebe? Então, tudo ou nada fala de não ter limite. E isso propicia essa criança a desenvolver vícios na adolescência e na fase adulta. Vício também fala de falta de limite. Eu como demais, eu bebo demais, eu uso drogas demais, eu estudo demais, eu trabalho demais. Ou o contrário também. Não trabalhar de jeito nenhum, não estudar de jeito nenhum também fala de falta de limite. Essa criança começa a ter um distúrbio de crescimento que é ser escravo do dever. Então, um lar rígido, autoritário, perfeccionista, o prazer, ele anda junto com a culpa, né? Se eu tenho que estudar porque eu tenho que tirar 10, eu tenho que ter nota máxima, esse é o único jeito de ser aceito por esses pais. Quando eu penso em brincar, quando eu penso em dormir e ter um momento de descanso, eu sinto culpa. Mas eu devia estar estudando, mas eu devia estar cuidando da casa, eu devia estar fazendo outra coisa que não esse meu desejo por descanso, diversão. Então, a perda do equilíbrio vai falar sobre beber demais, ser excessivamente, obsessivamente dedicado a uma causa religiosa, por exemplo, e começa a se instalar aí que ou é bom ou é mal. Essas duas coisas não podem coexistir, né? Então, ou eu só posso ser alegre e bom, porque quando eu sou mal, quando eu tenho raiva e tristeza, eu aprendi que isso está errado, é feio, eu sinto vergonha, meus pais não me aceitam. E essa criança vai desenvolvendo esse olhar para o mundo. Ou o mundo é bom ou é mal, nunca as duas coisas. Começa o ferimento espiritual, que não é bom ser eu. Eu sou inadequado, eu sou insuficiente, eu falhei como ser humano. Que é a vergonha tóxica, né? Esse lugar de falhei como ser humano, o problema sou eu.
E o distúrbio de crescimento que também pode ser desenvolvido é o comportamento violento, que é falta de disciplina. E eu não estou falando só de violência física, de briga, de abuso de drogas, mas é tudo aquilo que eu não tenho limite. Então, se eu estudo demais, trabalho demais, se eu durmo demais, eu não tenho limites. Eu estou abusando de mim mesma. Eu não me importo com as consequências, eu não me responsabilizo. Isso também é um comportamento violento. O controle exagerado e obsessivo. Então, se, por exemplo, essa criança entendeu que quando ela tem um acesso de fúria, tá errado isso, aquele momento lá que ela falou não para os pais, para ela descobrir que ela é um ser, e ela ouve, você é desobediente, olha o que você fez com a sua mãe porque você é desobediente, com o seu pai. Ela se adapta, porque ela depende desses adultos para sobreviver, literalmente, então ela pode desenvolver uma adaptação de agradar a todos, de tomar conta de todos. Ela é muito rígida, ela vai seguir a lei ao pé da letra, ela vai ser muito crítica, inclusive com ela mesma e, claro, desenvolvendo a crítica com essas pessoas, porque esse lugar do controle e da falta do limite tem que fazer para agradar, para ser perfeito. Ela não teve a oportunidade de aprender sobre a humanidade. Somos imperfeitos. O vício, como eu já disse, né? Então, com uma criança interior ferida, um adulto viciado, ele não sabe dizer não. Ele bebe demais, ele come demais, ele gasta demais. Ele pode ter o distúrbio de crescimento do isolamento. Um adulto com a criança interior ferida, ele só sente as fronteiras quando tá isolado. Porque quando ele está em relacionamento, o que ele está fazendo? Se ele desenvolveu esse lugar do agradador, ele está agradando, ele está cuidando de todo mundo. Isso é a codependência emocional. Quando eu estou num relacionamento, eu não confio que o outro vai cuidar das minhas necessidades e nem que ele cuida das próprias necessidades. A gente não compartilha cuidados. Então, eu tenho que cuidar das necessidades do outro. E isso traz sobrecarga, ressentimento, porque essa pessoa espera ser cuidada. Isso não acontece, então ela se sente magoada, o que ela vai fazer? Eu me isolo, porque isolada eu não sou magoada, eu conheço as minhas fronteiras. Quando eu estou com outro, eu não conheço fronteira. Eu e o outro é uma coisa só, a simbiose. Ela não pode se separar dos pais, ela vai continuar em simbiose com outros adultos ao longo da sua vida. Bem, a falta de equilíbrio fala de problemas com fronteiras, ela não aprendeu o equilíbrio entre segurar e largar. Então, essa pessoa pode ser mesquinha com dinheiro, com emoções, ou o contrário, gasta tudo, é grudenta, tá o tempo todo, tem que ter gente com ela para tudo, ela não consegue fazer nada por ela mesma. Ou ela vai ter uma disciplina muito rígida, ou ela vai recusar limites e vai se submeter a tudo. Ela não escolhe nada, ela não diz não, ela aceita tudo, ela se submete. Não tem consistência no tratamento que oferece e especialmente com filhos. Então, quando essa criança que não aprendeu sobre equilíbrio saudável crescer e se tornar pai e mãe, ela também vai ser inconstante com esses filhos. Claro, ela recebeu isso, ela aprendeu isso, é isso que ela vai dar, né? Não tem como plantar uma coisa e colher outra. Ela vai ter graves problemas de relacionamento, porque ou ela está enredada com essa pessoa, ela vai estar em simbiose, ou ela está completamente isolada, porque relacionamento é sinônimo de sofrimento. E tudo que está acontecendo aqui, se os distúrbios de crescimento se instalam aqui, eles vão afetar diretamente as próximas fases. Então, se, por exemplo, no momento que essa criança foi tentar experimentar a separação e dizendo não ali na frente dos pais, e esses pais tiveram uma
um acesso de raiva e olhou para isso como algo pessoal, esse não é pessoal, ela quer me desagradar, ela está me desobedecendo, essa criança começa a suprimir a fúria, a raiva, o limite, nunca diz não, começa a agradar as pessoas e tomar conta delas, e ela não desenvolve a separação, o equilíbrio, ela não sabe dizer não, ela não vai desenvolver a sua identidade. Cada vez que ela vai para um relacionamento, ela entra em simbiose, porque ela não sabe que ela é um ser e as outras pessoas são outras pessoas, porque ela não teve a oportunidade de desenvolver isso nesta fase. Então, é isso sobre essa fase de 9 meses a 3 anos. Me conta o que mais te pegou aqui nessa fase. Qual foi a grande surpresa para você? O que você já sabia sobre essa fase ou você não sabia de nada sobre esse desenvolvimento dessa fase da criança e os distúrbios de crescimento dessa fase? Conta para mim aqui nos comentários, vou adorar ler. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda, às 7 horas da manhã tem vídeo novo, sexta-feira tem live ao meio-dia, com assuntos recorrentes de consultório. E deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo tem um conteúdo relevante. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilha com essa pessoa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.